Bate-papo desta terça-feira, conversa com Enio Bassi, candidato pela União Brasil a uma cadeira em Brasília, e nós vamos fazer uma avaliação da campanha e do resultado das urnas. Enio, bom dia, prazer falar contigo. Bom dia, especialmente a todos os ouvintes da Rádio Independente. É uma satisfação conversar com vocês. Candidato, vou começar lhe perguntando justamente sobre isso, sobre a avaliação que se faz do resultado das urnas, né? Mais uma vez, o Vale não consegue esta representatividade. Passado aí um dia do domingo, que foi, claro, um dia tenso, um dia de emoções, de grande expectativa que não se confirmou. Qual a avaliação feita do resultado das urnas? Olha, em primeiro lugar, eu tenho que fazer um agradecimento a todos que me apoiaram, de uma forma especial à minha família, minha esposa Andréia, meu pai, minha mãe, o Miguel, a Edith, minhas filhas, meu neto Bento, meu coordenador professor Gustavo Arosi, e dizer que, mais uma vez, a gente lamenta que o Vale fique sem deputado, né? Eu, em relação especificamente a mim, talvez eu esteja assim meio fora de moda a minha forma de fazer política, porque eu não vejo a política como uma forma de enfrentamento. Para mim, a política tem que ser feita prezando pela honestidade, pelo diálogo, pelos interesses da região, pelos interesses e pela ajuda às pessoas, recursos para hospitais. Enfim, parece que hoje a moda é a radicalização. As pessoas querem votar contra alguém. As pessoas não querem votar a favor de uma região, a favor de uma proposta, de um projeto, mas contra alguém. E isso, infelizmente, fez com que muitos políticos de fora fizessem votos aqui. Imagine, eu fiz 6.000 votos em Lajeado, no universo de mais de 50.000 eleitores. Onde foi parar o resto desses votos? Foram todos para eleitores de fora da região. Então, infelizmente, alguns políticos mesmos trouxeram de carona gente de fora que não conhece Lajeado, que não conhece o Vale do Taquari, mas que, por serem contra alguém, acabam, infelizmente, levando o voto. Enio, quem está falando é Moisés, bom dia, um abraço para ti. Essa tem sido Bom uma dia, reclamação Moisés. unânime dos candidatos aqui do Vale do Taquari, que são os forasteiros, como a gente fala, os candidatos de fora que fazem uma votação muito expressiva aqui na região. Isso tem sido recorrente, não só em 2022, nos outros anos também, em outras eleições ocorreu a mesma coisa. Claro que me parece que nos últimos 2 anos está mais potencialmente. Parece que essa votação ela aumentou, ela está muito maior. Ao que se deve isso? Vocês já têm um diagnóstico? Vocês conversam entre si? Aonde é que está a falha? Eu volto a dizer, eu acho que muitos eleitores, lamentavelmente, não entendem a importância para a região em ter um deputado federal e um deputado estadual. Não entendem, por exemplo, que quando chegarem no hospital com um infarto no coração, se não tiver uma UTI cardiológica, é porque não tiveram deputados do Vale lá em Brasília para trazer recursos. Eu mesmo já teria o comprometimento de 3 milhões de reais todos os anos para construir a UTI cardiológica no Hospital Bruno Borba. Parece que o momento acirrado da política é que pesa mais. E aí o eleitor cai naquela falácia de que, se eu vou votar para presidente em alguém, eu tenho que escolher um deputado que esteja bem afinado com esse presidente. Isso é discurso demagógico, não é verdadeiro. Se você mora no Vale do Taquari, em primeiro lugar, você tem que escolher alguém que é do seu vale, que é da sua região, que conhece cada canto da nossa região e que tem compromisso em trazer 100% dos recursos para cá. Não adianta um deputado de fora trazer 300, 400, 500 mil. Na verdade, dá para trazer quase 20 milhões para a região. E em relação ao estadual, a mesma coisa. Foi uma avalanche de candidatos a estadual. Eu sempre pergunto, esses candidatos de fora, quando vierem para o Vale, vierem para visitar aí Poço das Antas, Mussum, ou Tamanduá, ou quiserem visitar lá Anta Gorda, eles só chegam aqui com o GPS, eles não sabem onde fica. Então isso é muito estranho, é inexplicável, e eu acho que, infelizmente, vai ser muito difícil no Vale ter de novo um deputado federal e ter a representação de estadual como já teve no passado. Enio, antes de lhe perguntar sobre os novos rumos, eu quero ainda falar sobre o segundo turno,
O candidato teve uma grande representatividade, uma história política intensa aqui na região, né? E agora, para este segundo turno, o Enio Bassi se posiciona, tem candidato, fará campanha para alguém. Como nós vamos lhe ver no segundo turno? Eu sempre disse durante a campanha, e eu vou repetir agora. Em primeiro lugar, eu dizia na campanha que mais importante do que escolher o presidente A ou o presidente B era o Vale ter um deputado federal. Por quê? Ganhe A ou B, eles não vão lembrar de trazer dinheiro para o Hospital Bruno Born, para os hospitais da região, se não tiver um deputado federal lá para fazer esse esforço. Então, as pessoas não entenderam que, ao contrário, mais importante do que ter alguém da região é escolher um dos presidentes que estão aí se digladiando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, nesse momento, primeiro deixar baixar a poeira, fiquei muito triste, sim, não por mim, porque eu já estou com a vida feita, já fui deputado por 5 mandatos, 20 anos, depois fui estadual, presidente do Detran, mas eu aceitei esse desafio porque achava que isso seria bom para a região, para beneficiar as pessoas do nosso vale, que precisam entender que o melhor candidato é aquele que é nosso, da nossa região. Claro que um deputado eleito por nós não vai chegar em Brasília para ser contra um presidente da República, não, ele vai ser um aliado lá em Brasília. Mas essa eleição que vem aí no seu segundo turno, eu, como uma pessoa que ama meu Vale do Taquari, eu gosto, eu adoro a minha região, e às vezes eu me sinto assim, naquela frase que diz, olha, a gente fica de luto, o luto é um preço para alguém que ama uma pessoa. Então eu fiquei triste, e a tristeza é o preço para quem gosta da sua região e vê que a região vai definhar, vai ter prejuízos por não ter um deputado. Bom, voltando ao assunto, para governador e para presidente, eu quero avaliar qual desses candidatos vai ser melhor para o Vale do Taquari. Veja como a minha visão está focada aqui. Eu não estou preocupado quem vai ser melhor para São Paulo, quem vai ser melhor para o Nordeste, para a região Sul. Não, eu quero saber quem vai ser melhor para o meu Vale do Taquari, tanto para governador entre o Leite e o Onyx, como para a presidência entre o Bolsonaro e o Lula. Então, o meu voto vai ser sempre focado no que é melhor para a minha região, para aqueles que eu conheço, para aqueles que estão aí, muitas vezes, precisando que o poder público olhe para nós. Importante, Aline. Depois eu quero fazer uma pergunta, até para não perder o fio da meada agora, em relação às pesquisas para o Enio, porque ele é um profundo entendedor em relação a números também de campanhas políticas e de números que são muito próximos da votação do público eleitor. Enio, projetando para frente, nós entrevistamos ontem o Ricardo Wagner, que até falou muito em relação à tua candidatura, que faltou muito pouco para tu entrar mais uma vez como candidato na Câmara Federal. Nós falamos também com a Márcia Scherer, que foi candidata a estadual, com o Douglas Sandri, e todos muito abatidos. A gente ficou com uma impressão inicial, de acordo com a fala deles, que eles não concorrerão mais. Tu é um articulador político, tu é super experiente, na comparação com os citados, muito mais experiente, e tu já 2, 3 dias depois da eleição consegue fazer uma avaliação. Tu continuará como candidato, tu continuará com uma carreira política, porque tu fala pouco, já estou com a vida feita. E agora, Enio, qual é o próximo passo? Eu diria que nessa última eleição, inclusive, eu não fui um candidato por desejar com fervor ser deputado federal. Não, eu já fui, já sei o que é ser deputado, eu já sei as coisas boas e as coisas amargas e difíceis. Eu simplesmente fui um candidato porque eu entendia e continuo entendendo que o Vale precisa ter um deputado federal também. E diante do quadro, respeitando as outras candidaturas, o Felipe é um rapaz, um jovem que a gente respeita, o Wagner, que já tem uma experiência razoável, eu entendia que pelas pesquisas que se apresentavam, eu era um nome um pouco mais conhecido, com um pouco mais de solidez eleitoral na região. E por isso que eu fui. E o que falhou foi Lajeado. Porque se eu faço em Lajeado o que se previa, ou seja, o único candidato é Lajeado, os outros não são de Lajeado, inclusive o meu amigo Ricardo Wagner e o Felipe, que são de Estrela. Eu, o único de Lajeado com 60 mil eleitores, e eu não consegui fazer mais do que 10% disso, aí é que teve a falha, porque se eu faço em Lajeado o que já fiz em outras épocas e o que eu imaginava,
de 15 a 20 mil votos, e isto era uma votação razoável, não era nada absurdo, eu estaria eleito. Hoje estou na terceira suplência. Claro, com uma terceira suplência dificilmente vai assumir, eu não penso nisso, porque eu vou tocar a minha vida. Eu tinha planos, um deles seria, com a minha eleição, abrir um escritório de advocacia em Lajeado, para estar mais próximo do nosso vale, porque às vezes eles me criticavam, viu? Escute bem, olha que coisa estranha, que o Enio Bassi vinha pouco para a região. Eu ouvi muito isso. Mas aí eles votam em alguém que nunca vem para a região. Teve candidatos aí, eu não vou citar os nomes, o segundo ou terceiro colocado, que não vieram nem na campanha para o Vale do Taquari, não apareceram em Lajeado. Então, veja, eles não queriam um candidato que vinha pouco, mas escolheram alguém que nunca vem para a região. Então, eu sinceramente vou aguardar mais um pouco para definir os rumos. Não estou atrás de cargo político, como não estive nessa eleição, queria apenas retribuir para o Vale tudo de bom que eu conquistei, que eu tive até agora em relação do apoio que a região sempre me deu, mas eu também vou avaliar a possibilidade de concorrer. É pequena, eu sinceramente acho, como eu disse antes, que eu estou fora de moda, que fazer política sem atacar alguém, sem ser contra alguém, não é a melhor política. Imagine, tu ir para uma eleição para escolher contra quem você vai votar. Não, nós temos que escolher a favor de que projeto nós vamos votar, e nesse caso deveria ser a favor do Vale do Taquari. Enio, uma avaliação rápida em relação às pesquisas, porque aqui no estado as pesquisas erraram e erraram feio. Para o governo federal, o distanciamento que se apontava pela Datafolha, pelo IPEC também, foi um distanciamento que não se confirmou, e em São Paulo foi um erro grosseiro. Qual é a avaliação que tu fazes? Eu sempre olhei pesquisa com cautela, porque pesquisa ela tira uma fotografia. É como tu assistir uma corrida de cavalo ou uma corrida de carro e tirar uma foto. Tu pega o carro parado, o cavalo parado na foto. Só que a pesquisa ela não pega o movimento, a eleição está sempre em movimento. Então, se eu tirar agora uma foto de um veículo em Lajeado, daqui a 10 minutos ele está em Estrela. Uma pesquisa mostra aquele momento, agora em meia hora depois, 24 horas depois, esse movimento se desfaz. Então, o que nós sentimos, na própria pesquisa que foi feita em Lajeado para deputados, vínhamos num percentual, eu cheguei a ter 35% na pesquisa, os candidatos a estadual aí, alguns com mais de 20%, e de repente na última pesquisa nós aparecemos na espontânea com 7, 6,5% e com 72% de indeciso. O que é isso? É o movimento de muitos que já tinham optado pelo nosso nome, mas que de repente pensaram em outros nomes e ficaram indecisos. E no Vale, e no Estado, a coisa também foi mais ou menos nesse sentido. E na União, a mesma coisa. Então, eu acho que pesquisa, ela não é que ela mente, ela é intencional, ela quer ajudar um ou prejudicar o outro. Mas ela não é bem compreendida pelas pessoas e pesquisa deveria existir sim, mas acho que o prazo de divulgação não poderia ser até a véspera da eleição, mas deveria ser aí uma semana antes da eleição, não se divulga mais pesquisa, e aí as coisas vão se encaixando naturalmente. Enio, queremos agradecer a sua participação conosco, né? Eu tive a oportunidade de lhe entrevistar lá no começo da campanha, falávamos sobre esta caminhada, um pouco sobre a tua trajetória, né? São mais de 20 anos na vida política, na vida pública, e a gente lamenta, né? Ontem nós encerramos também, eu e o Moisés, a entrevista com o candidato Ricardo Wagner, lamentando que nós não podemos, no dia de ontem, no dia de hoje, estar entrevistando vocês como candidatos eleitos com cadeira garantido, vale com representatividade. Então, a gente lamenta, né? A gente encerra essa entrevista lamentando que o Vale não tenha conquistado seu espaço nem na Assembleia e nem em Brasília, e deixar aqui o nosso microfone sempre à tua disposição. Importante, Aline, antes do Enio fazer o fechamento, eu quero só dar um depoimento. Muitas pessoas não sabem a importância que tem um deputado federal. O Enio toca num ponto sensacional. Pesquisem, leiam a importância que tem um deputado federal para uma região. É fundamental que a gente esteja mais politizado em relação a isso. E outra coisa, se fala muito no candidato ficha limpa, né? O Enio é ficha limpa. Ele não tem absolutamente nada contra ele. Pois é, eu até diria que bom se a Independente pudesse
ouvir as pessoas que votaram em candidatos de fora e perguntar por que você votou no fulano de tal, que é lá de Porto Alegre, que é lá de Novo Hamburgo, ou que é de Passo Fundo. Por quê? Dificilmente haveria uma resposta coerente. Alguns diriam, votei porque ganhei alguma vantagem, votei porque acho ele bonito, votei porque ele apoia o presidente fulano de tal, ou o governador X ou Y, mas dificilmente diria, votei porque esse deputado vai ajudar o Vale do Taquari e vai ser um deputado que vai trazer recurso para o hospital para que quando meu filho fique doente, chegue no hospital e tenha equipamento para salvar a sua vida. Então, por que essa gente vota, e não é poucos, é a grande maioria, eu volto a dizer, de quase 60 mil eleitores, um pouco mais de 50 mil votos válidos, né? Me parece que foi isso, apenas 6 mil votos votaram em mim e mais 1 ou 2 mil votos no Felipe e no Wagner. E aonde foi parar o resto? Em candidatos de fora. Então, se a gente pudesse perguntar para cada um por que você votou nesse candidato, a resposta certamente seriam aterradora e assustadoras, né? Então, pensem nisso, quem sabe no futuro isso muda, mas eu estou muito pessimista. Eu acho que a grande chance do Vale ter elegido um federal era agora, tínhamos apenas 3 candidatos e normalmente tem mais. E também a grande chance era termos elegido no mínimo 2 estaduais, porque tínhamos nomes excelentes. Por que escolher um estadual de fora se nós tínhamos nomes de todos os gostos, todas as cores e com todas as posições ideológicas? Será que nenhum dos nossos servia? Eu acho que a verdade é que santo de casa tem dificuldade em fazer milagre mesmo, segundo ditado popular. Enio, um abraço, até a próxima. Bom dia, um abraço e muito obrigado àqueles que entenderam a minha proposta. Fiquem com Deus.